Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Hoje é dia 20 do 11 e nós estamos num sábado, um sábado que está meio esquisito o tempo, não é? Mas estamos realmente muito contentes, muito felizes, porque a gente está aí falando com você. Você está aqui conosco. Nós estamos com duas telas, uma aqui porque são dois faces diferentes. Com a perda do meu celular, eu acabei não conseguindo entrar no Face normal. E esse Face normal, então, está fora. Eu só entro através do computador, que é esse que nós estamos usando agora. Então eu estou usando dois Faces, porque eu tenho dois Faces. E então estou conseguindo colocar nos dois. Um deles eu estou conseguindo transmitir no History e outros não. De qualquer forma, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui nos preparando para compartilhar hoje sobre Sodoma e Gomorra. Vamos estar falando lá em Gênesis 18, ok? Gênesis 18 realmente é uma passagem bem interessante e bem curiosa e nós gostaríamos que você estivesse acompanhando a gente, tá bem? Nós necessitamos realmente de muita oração. Nós necessitamos que vocês estejam orando por nós, para que a gente possa de alguma forma estar transmitindo somente a verdade. Hoje nós temos muitas lives onde as pessoas estão falando coisas que não têm base nenhuma na palavra do Senhor. Ah, Você tem um tempinho, aí tem 3 minutos para entrar em contato com a sua rede, colocar, avisar os seus amigos. Já está aí o Luiz Carlos, já está conosco, né? E eu acredito que cada um de vocês que está com a gente tem uma rede. E você pode colocar isso na rede. Outra coisa é que nós temos o canal, né? A Raul Nogueira canal no YouTube. Tudo aquilo que nós gravamos aqui, nós enviamos para lá e está numerado. Então, se você eventualmente perdeu Gênesis, nós temos Gênesis lá desde o primeiro vídeo e está numerado. Então, você pode simplesmente ir assistindo devagar, não é? Porque são muitos, e completando a série, você já tem realmente um estudo de Gênesis por completo. Aqui é o meu filho, boa tarde. Está passando aqui porque ele vai num compromisso realmente da igreja e vão estar juntos compartilhando. E é um ministério muito, muito jóia da minha filha. Bem, nós gostaríamos então que você já se preparasse para colocar o seu pedido, não é? E um pedido talvez referente a outras pessoas também. E eu tenho já os meus e quero então compartilhar com vocês. Ah, Nós queremos realmente que você possa, se for possível, você que talvez tenha contatos fora, como por causa da Covid eu fui impedido de atravessar fronteiras, eu tenho atravessado fronteiras através das lives. Então, se você tem contato com pessoas distantes, seria muito legal você enviar para outros países, para que aqueles que estão lá possam ser reciclados. Tá bem? Nós vamos começar agora a nossa oração. Então, feche aí os seus olhos, se você tem esse costume, e nós vamos estar então compartilhando essa palavra com você, mas antes nós vamos estar orando. E interceda por mim, interceda pela graça. Hoje nós vamos estar com um grupo menonita. E nós vamos estar falando sobre o jovem e o quarto. Hoje, muitos jovens têm se refugiado dentro do quarto. Então, nós montamos uma pequena palestra para falar com eles. Então, esteja orando, porque isso é algo que tem acontecido e não é uma coisa muito boa, não é? Nós sabemos disso. De qualquer maneira, esteja orando, são jovens aí que estão dentro da igreja, alguns já convertidos, outros não, mas por favor orem, orem porque realmente eles necessitam disso, tá bem? Então vamos orar.
Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, entramos em Tua presença no Santo dos Santos, não por nossos méritos, mas pelo sangue do Senhor Jesus. E entendemos, ó Pai, que somente através de Cristo nós temos a nossa vida transformada e através do Teu Espírito que está em nós, porque quando cremos, Ele passa a habitar em nossas vidas. Aos poucos nós vamos mudando os nossos valores, aplicando os princípios da Tua palavra em nossas vidas. Somos pecadores, Senhor. A diferença é que hoje somos constrangidos a confessar o nosso pecado e deixar, coisa que realmente isso não era uma verdade no passado. Então, nós somos pecadores, miseráveis, merecíamos realmente o inferno, mas o Senhor entrou em nossas vidas. Então, meu Pai, eu apresento todos esses meus irmãos, minhas irmãs, que estão aqui hoje, para que o Senhor, e somente o Senhor, possa ser glorificado através da vida deles. Que eles possam, Pai, estar se preparando agora, abra a mente, abra o coração, para que juntos possamos caminhar e realmente nos apropriar de princípios que vamos encontrar aqui. Temos caminhado versículo a versículo desde Gênesis 1 e agora no capítulo 18 nós vamos ver, Senhor, o castigo que o Senhor mandou sobre Sodoma e Gomorra, exatamente porque eles realmente eram terríveis em todas as áreas, perversão completa. Então, ali a gente vê que se houvesse talvez a quantidade que Abrão havia estabelecido, o Senhor realmente não teria destruído, mas não tinha. Então, por isso Sodoma e Gomorra realmente foram dizimados. Pai, eu quero aproveitar agora e orar por pessoas que hoje estão passando dificuldades, hoje estão passando por problemas financeiros. Nós, em primeiro lugar, já queremos orar realmente por pessoas que estão desempregadas. Deus, quantos homens e mulheres e crianças estão nas ruas do Brasil? Quantos? Oh, Senhor, nós pedimos, clamamos que o Senhor esteja levantando recursos financeiros, emprego para essas pessoas. Por favor, Senhor. E que nessa nova etapa com respeito às eleições, que sejam escolhidos homens dignos, homens que tenham critérios que realmente estejam de acordo com a tua palavra, de acordo com a tua vontade. Não permita, Pai, que entre aqui pessoas que comandem usando violência, usando realmente assassinato, usando estratégias mentirosas e qualquer outro tipo de ação. Mas eu sei que o Senhor governa o mundo e o Senhor sabe exatamente quem vai estar conosco. Então, desde já, queremos orar, interceder por esse tempo, que será talvez bem difícil. Não sabemos, mas o Senhor está no controle. Queremos descansar nisso. Apresento agora, Senhor, a Rose, tua serva. Veio da Espanha visitar seu irmão Manuel, na qual também nós oramos, que tem passado realmente por momentos muito difíceis. E ela agora teve que fazer uma biópsia, Senhor. Não sabemos exatamente qual é o problema. Então, que o Senhor possa pôr a tua mão de poder sobre ela. Também oro especificamente, Senhor, pelo Roberto Nazalone. Ele pegou uma bactéria terrível, Senhor, e tem lutado contra ela. Tem realmente se tratado. A igreja tem orado por misericórdia. Então, que o Senhor intervenha. Lembramos ainda, Senhor, a mãe da Sueli Ramos, que ela possa realmente ter totalmente esse câncer extirpado. Nós te louvamos e já te agradecemos por isso. Pedimos ainda, Senhor, pelo Sebastião, que essa criança possa realmente se recuperar por completo.
Também lembro do Davizinho, Senhor, que agora já tem dado seus primeiros passos. Quero lembrar também todos os demais que estão doentes, como é o caso dos pais da Ruth, lá em Campinas, meu Pai. Sabemos que ele está numa fase, Senhor, que não tem tratamento, não tem nada que possa se fazer. Então, que o Senhor possa cuidar dele, Senhor, protegê-lo, possa livrá-lo, Senhor, de todo mal, de todo perigo. É um homem que foi teu servo, serviu a vida toda. Uma pessoa, Pai, já avançado em dias. Então, que o Senhor tenha misericórdia dele e da esposa. Peço pela Ruth, Senhor, que o Senhor possa guardá-la, protegê-la, fortalecê-la. Que ela, Senhor, possa realmente ter sabedoria ao conduzir todas essas coisas. E também, Pai, ela tem orado por um apartamento para ela. Quero orar agora especificamente pela editora Batista Regular. Ô Senhor, foi feito um congresso e realmente as vendas foram boas, mas não o suficiente, Senhor. Eles precisam realmente que o Senhor desperte os lojistas, porque a Covid fez com que eles se retraíssem. Então, que o Senhor possa estar agindo de tal maneira que as lojas voltem a comprar na grande quantidade que compravam. Isso é realmente importante porque é um ministério, Senhor. Ali são lançados livros muito importantes. Então, eu peço pela vida do meu filho Marcos, do Léo, te pedimos também, Senhor, pelo diretor e a Carol também, Pai, que faz parte desse time. Que eles possam ser guardados e protegidos por Ti. E entrego o restante, Senhor, desse grupo que está aqui, a Igreja Batista Regular Filadélfia, que até agora, Senhor, por misericórdia, nenhum realmente foi recolhido, Senhor. Os que tiveram Covid foi algo tão superficial, tão pequeno. Lembro ainda a Samira, mais uma vez. Espero que ela esteja bem, ela não tem entrado em contato comigo, mas nós temos orado por ela. Então, também pedimos pela Eliane, pelo Roberto, Senhor, que Tu possas guardar essas vidas. E pedimos, Pai, pelos meus alunos, Senhor, tanto do Brooklyn, quanto também aqui do Logos. Que o Senhor possa guardar cada um deles e fortalecê-los. E agora, esses que estão aqui comigo, Senhor, que o Senhor possa estar ministrando sobre a vida deles, usando essa palavra, usando esses recursos, e que isso, Senhor, possa atravessar fronteiras. Eu sou limitado, Deus, em tudo que faço, porque sou homem falho, mas que Teu Espírito possa, de alguma forma, me instruir e que a gente possa realmente fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Em nome do Deus vivo, entregando nas Tuas mãos cada um desses que está aqui conosco agora, em o nome de Jesus. Amém e amém. Ok, nós estamos aí com várias pessoas que já entraram, inclusive a Eunice, ok? Luiz Carlos, e nós temos aí o privilégio de compartilhar essa palavra maravilhosa. Bem, abram as suas Bíblias lá no capítulo 18 de Gênesis. Nós já terminamos o capítulo 17, e nesse capítulo 17 nós vimos então realmente Abrão circuncidando todos os homens que faziam parte da sua família, inclusive escravos, e o seu próprio filho, que é Ismael. Bem, a partir desse capítulo 18, nós começamos a ver aquilo que eu já fiz, nós temos aí uma live bem plena, né? Bem completa, sobre o anjo do Senhor, né? As vezes que a segunda pessoa da Trindade se manifestou, o Logos. Então, nós já fizemos isso, e inclusive tem um pequeno livreto que foi lançado, está aí lançado aí, e qualquer um pode pegar, e é de graça, inclusive. Né? É só entrar, procurar lá o Anjo do Senhor, pastor Raul Nogueira. Ele está realmente, não é no sentido
como nós temos hoje essa Bíblia na mão, mas tem muitas pessoas que hoje gostam de entrar na internet e ler, né? E tudo bem, mas eu ainda prefiro o tradicional, tá bem? Bem, apareceu o Senhor, Abraão nos carvalhais de Mamré. Se essa expressão, apareceu o Senhor, a Abraão nos carvalhais de Mamré, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia, e se essa pessoa que apareceu não fosse o Logos, com certeza Abraão teria sido dizimado e todos que estivessem perto. Então, todas as vezes que o Senhor apareceu, sempre é o Logos, sempre ele se esvazia, sempre ele realmente se manifesta de forma visível e ele se esvazia. Ele não permite que a sua glória atinja aqueles que estão ali com os quais ele vai conversar. E é o caso, então, desse momento aqui. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé, em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Bom, alguma coisa chamou a atenção de Abraão a tal ponto dele prostrar-se. Ele deve ter percebido que não eram simplesmente 3 homens, não é? E disse: Senhor meu. Bom, chamou de Jeová. Interessante, não é? Ele não falou Senhor no sentido simplesmente um homem qualquer. Não, aqui a expressão é Senhor. Que, como nós já falamos por diversas vezes, essa maneira de falar Yahvé, Javé, na verdade é uma pronúncia que não existe, né? A verdadeira pronúncia se perdeu no tempo, mas essa é outra história. Mas ele falou o tetagrama, ou seja, ele pronunciou. Naquela época ele pronunciava. Naquela época ainda as pessoas, ao falar realmente do nome do Deus, do nome do Eterno, eles realmente pronunciavam o correto, até que por medo, os copistas, quando parava, iam ter que escrever exatamente esse ponto. Vamos supor, ele ia escrever e apareceu o Senhor. Normalmente eles paravam, lavavam as mãos, pegavam uma caneta especial, escreviam o tetragrama e voltavam novamente à caneta antiga e continuava escrevendo. Então, e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os vossos pés e repousai debaixo da árvore. E ele fala mais no versículo 5. Trarei um bocado de pão. Refazei as vossas forças, visto que chegasses até vosso servo. Depois seguirei avante. Responderam: faze como disseste. Nós, como homens, ao olharmos essas 3 figuras, e mesmo Abraão chamando ele de Senhor, ele usa uma expressão como se ele estivesse realmente falando só com o homem. Vem, ele diz: refazer as vossas forças. Bom, o Senhor não precisa disso. Mas era uma expressão que Abraão usaria para qualquer outro que estivesse sendo hospedado em sua casa. Isso era uma maneira realmente de tratar bem a visita, não é? Apressou-se, pois, Abrão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Então ele até especificou, não é? Abrão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho, tenro, bom, e deu ao criado que se apressou em prepará-lo. Agora você imagina o tempo que se gastou. O tempo que se gastou para fazer isso. Não foi algo assim tão rápido. Tanto a parte de Sara quanto a parte de Abrão, que era com respeito a esse gado, né?
que foi morto. E aí diz no versículo 8: tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles. Então, horas se passaram. A gente está lendo aqui, parece que é uma coisa que aconteceu rapidinho, mas não. Horas se passaram. E aí ele coloca diante deles e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Ok? Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? É claro que ele sabia. Ele respondeu: está aí na tenda. E como eu sei que sabia? Só pelo que ele vai fazer, a gente já sabe que ele sabia. Ele sabia até o que Sara estava pensando. Olha só. Disse um deles: certamente voltarei a ti. Quando ele fala, disse um deles, certamente voltarei a ti, é óbvio que não é um dos anjos que foram para Sodoma e Gomorra. Disse um deles, certamente voltarei a ti, depois de um ano. E Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Olha a reação dela agora, hein? Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres, ou seja, não tinha mais condições de ter filhos. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo. Nós chegamos até a comentar lá atrás a respeito dessa passagem. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo: consigo mesma, depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer, ou seja, será que realmente eu vou ter condições de ter um relacionamento com meu marido? Mas rindo, ou seja, duvidando da palavra daquele que disse: ó, daqui a um ano você vai ter. Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara? Por isso que eu disse que quando ele perguntou onde está Sara, ele já sabia, óbvio, né? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda luz, sendo velha? Não só ele realmente viu que ela riu, mas sabia exatamente o que Sara tinha pensado. Acaso para Deus há coisas demasiadamente difíceis? Eu quero dar uma paradinha aqui agora. Cada vez que nós encontramos uma passagem interessante, todas elas são, mas algumas chamam atenção, eu tenho que fazer algumas perguntas, não é? Porque nós estamos numa fase dentro da igreja que muitos membros, muitos servos de Deus, parece que duvidam da capacidade de Deus para fazer isso ou fazer aquilo. Quando muitas vezes oram pedindo alguma coisa, parece que é aquela oração incrédula. Não é uma oração com fé. Mas, irmãos, o que eu quero colocar para você, nesses 42 anos andando com o Senhor no Brasil e fora do Brasil, vivendo como missionário na China e andando por esse mundão afora, eu nunca vi o Senhor me decepcionar. Nunca. Em 42 anos, o Senhor nunca me falhou. Então, essa frase, eu quero que você se aproprie dela. Eu quero que isso seja uma verdade na sua vida. Porque está bem claro: acaso para Deus há coisas demasiadamente difíceis? A resposta é um grande não. Daqui a um ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti. Por isso que eu falei que aquele que estava falando não era um dos anjos que foi até Sodoma para destruir. Então ele fala bem claro isso, não é? Bem claro. Daqui a um ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então, Sara, receosa, ficou com medo, percebeu que Deus realmente estava falando sério, e falou sério mesmo, e sabia o que estava falando, e ela mesmo assim quis negar. Mesmo assim ela quis negar. Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Mas o Senhor
voltou a insistir e falou, porém disse, não é assim, é certo que ris. Então esse riso de Sara foi um riso de incredulidade. De incredulidade. Veja, eu acredito que foi esse tipo vamos dizer assim, de fé tão pequena de Sara na época, que levou Sara a depois, lembra que nós vimos que Sara colocou Agar, não é? Para que Agar tivesse relacionamento com Abrão. E foi o jeitinho mais difícil, mais terrível. Porque quando ela fez isso, ela criou um povo que até os dias de hoje persegue o filho da promessa. E nós já vimos isso, já estudamos isso lá em Gálatas. Então, a gente entende, queridos, que essa postura de Sara realmente foi uma postura de Tomé, de duvidar para crer, não é? Tendo-se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma e Abrão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer. Então, a passagem que diz que sempre que Deus vai fazer alguma coisa, ele revela aos seus servos, não é? Então, ele está dizendo: olha, será que eu vou ocultar o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, olha a promessa dele. E nele serão benditas todas as nações da terra. Por que através dos descendentes de Abraão, toda a terra será abençoada? Porque dele vem o Cristo, dele vem o Messias, através da tribo de Judá. Muito bem. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Vamos dar uma outra parada aqui. Eu fico impressionado quando eu ouço falar de certos pastores que têm algumas atitudes totalmente diabólicas, ímpias, usando a palavra de Deus de forma distorcida, pecando, fazendo coisas que, olha, eu não sei se talvez tenha muitos ímpios que não têm a atitude de desonestidade que muitos pastores têm tido. É de envergonhar. É de envergonhar. E quando aqui eu leio isso que eu acabei de ler, isso me lembra também lá em Cornélio, no capítulo 10 de Atos, que tudo que ele fazia chegava à memória do Senhor. E eu sempre, quando leio passagens desse tipo, eu fico me perguntando que tipo de memória, que tipo de ações que eu tenho feito, e mesmo de pensamento, que tem chegado à presença do meu Deus. Porque ele está acabando de falar: olha, eu não vou esconder de você o que eu estou para fazer. E sabe, o que eu estou para fazer é que está chegando a mim uma série de coisas que realmente não dá. Eu tenho que realmente ir lá e pôr a mão. Aí eu pergunto assim: será que esses pastores mentirosos, fingidos, que estão vendendo Jesus por mais de 30 moedas, será que eles não temem que essas coisas estão chegando à memória do Senhor? E está, claro que está. Então, ele fala bem claro. E eu fico: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito.
Nós estamos numa fase em que a igreja está muito doente. Nós temos de todas as formas, não só eu, mas a minha igreja e os pastores da igreja, tentado de alguma forma resgatar algo que se perdeu, que é o discipulado. E é exatamente o discipulado, um a um de preferência, além talvez de grupos nos lares e da reunião da própria igreja local. O discipulado é essencial para que aquele que é servo de Deus possa aprender na base as coisas certas e não se desviar, né? Então, eu fico pensando, né? Quando o Senhor Jesus vier retirar a igreja e ele vem, quando nós formos arrebatados, é possível que muitos desses que se dizem pastores vão ficar, e outros que são servos mesmos, mas que serão salvos não por causa deles, mas por causa do Senhor, vão passar vergonha diante de Deus. Vão perder seus galardões. Vão passar pelo fogo, conforme está em 1 Coríntios 3. Mesmo assim, por misericórdia, eles serão salvos. Mas eu não sei qual é o dano que eles vão sofrer. Mas é isso que está escrito lá em 1 Coríntios 3. Então, o Senhor fala: descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a este clamor que é vindo até mim, e se assim não, sabe-lo-ei. É, eu fico sempre pensando, lembrando de Apocalipse, não é? Sempre lembrando de Apocalipse, que as coisas estão realmente muito, 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 assim, difíceis. As coisas estão realmente chegando a um ponto de nós não entendermos mais que tipo de postura, que tipo de postura a igreja está tomando diante disso. Sabe, irmãos, nós entendemos que as pessoas estão necessitadas de voltar às bases. Voltar às bases. Nós precisamos, irmãos, voltar às bases. Nós necessitamos voltar às bases. Nós precisamos, de novo, voltar à palavra de Deus, clamar por misericórdia. Nós precisamos realmente fazer discipulado, treinar pessoas que se multipliquem. Treinar pessoas que se multipliquem. Sabe, as nossas questões com Deus são questões tão difíceis nos dias de hoje. Enfrentar situações aí com respeito à ideologia de gênero e tantas outras coisas, não é? Desonestidades. Ou seja, o mundo ímpio está terrível, mas, irmãos, quando eu olho a igreja, ela está totalmente afastada dos caminhos do Senhor. Claro, não são todos. Mas quantos e quantos pastores estão fazendo média? Quantos estão fazendo média para não perder a clientela? Que pena. Isso é algo que eu não sei. Não sei realmente como vai ficar. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que realmente continuar pregando, evangelizando, discipulando, pedindo realmente que Deus traga um avivamento. Traga um avivamento. Mas sabe, Senhor, a hora que vier o arrebatamento, muita gente que eu conheço vai tomar um susto. Muita gente vai tomar um susto. Nós não entendemos como isso pode acontecer, irmãos. Não entendemos. Eu conheci pessoas que estudavam a palavra. Foi mencionado ontem por alguém que até era da época do Billy Graham, uma pessoa firme na palavra, hoje está
deixando bem claro, não pode existir um Deus único, não pode existir como se só um grupo de pessoas tivesse a resposta certa. Não, não. Mas, Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor esteja dando discernimento aos pastores que ainda restam e que são servos fiéis, que possam realmente pregar a palavra, movidos pelo Espírito Santo. Eu quis dar uma interrompida nisso que eu estou falando sobre Sodoma e Gomorra. Nós vamos continuar na próxima, porque isso realmente me chama a atenção. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não, sabê-lo-ei. Então, queridos, a minha oração é que alguns pastores possam realmente repensar, voltar às práticas anteriores, voltar ao seu primeiro amor. Sabe, irmãos, eu tenho visto pessoas e mais pessoas se desviando da igreja. Simplesmente porque Deus não é prioridade. Muitos, a gente percebe, eram meros religiosos, meros frequentadores, como se fosse de um clube, pessoas agradáveis. Mas, irmãos, nós fomos escolhidos por Ele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor, nos colocou como filhos, adoção, para que a gente possa adorá-lo, glorificá-lo, para que a gente possa verdadeiramente buscá-lo em espírito e verdade. E através dessa intimidade com Ele, então, como consequência disso, nós vamos estar pregando, nós vamos estar ministrando, edificando vidas, treinando para se reproduzir e mobilizando essas pessoas futuramente para o ministério. São 4 círculos que eu sempre tenho pregado e que nós temos falhado. E aí você pode perguntar, mas o que tem isso com o que você estava lendo? O que tem isso é que eu estava lendo e li que aquele cheiro podre de Sodoma e Gomorra subiu. Estava subindo até ao teu Senhor. E ele desce para acabar com isso. Em Apocalipse, o Senhor diz que ele está passeando no meio da igreja. Que ele tem os seus pastores na mão. E que aqueles que não se arrependem, ele remove a igreja. Então, queridos, eu quero encerrar, terminando, pedindo realmente que vocês estejam intercedendo, orando por nós, para que tudo isso que nós temos falado, de alguma forma, incomode as pessoas. Tem que incomodar, não é possível. Tem que incomodar. Porque vocês queiram ou não, todas essas coisas estão chegando à presença de Deus. Está chegando a memória do Senhor. Olá, Marcos. Está chegando. E aí eu pergunto, aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou fazendo, e que tem chegado à memória do Senhor, como a gente lê lá em Atos 10 com Cornélio, que nós já mencionamos, o que tem chegado? Será que esses pastores que têm a palavra de Deus na mão, não percebem que o que eles estão fazendo é bíblico? É bíblico. É bíblico. Ou seja, nos últimos dias muitos se apostatariam da fé para obedecerem a ensinos diabólicos, né? Doutrinas de demônio. E isso realmente nos dá realmente vergonha e ao mesmo tempo pena.
E muitos desses que são chamados de pastores são pastores falsos. Não são pastores de verdade. E eu quero que realmente vocês estejam orando, orando por esses pastores, orando pela igreja, orando pelos membros, para que haja um avivamento. Irmãos, nós precisamos de um avivamento verdadeiro, que começa com quebrantamento, com arrependimento de pecado. Então, oramos por sua família, querido pastor. O Senhor te guarda. Continue orando, Eunice. Que Deus realmente seja com você também. Muito grato por estar com a gente aí. Tá bem? Bem, nós vamos encerrar. Eu parei nessa passagem porque todas as vezes que eu leio essa e outras que falam que Deus está sabendo de tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa. E isso está chegando à memória dele e os pastores não se tocam. Então, vamos orar por um avivamento, eu disse. Vamos orar por um avivamento. Tá bem? Oremos. Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Ti por esse tempo. Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus vivo. O Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que nos ama. Ah, Senhor, como é bom perceber que estamos em Tuas mãos. Que o Senhor nos conhece, sabe que e sonda os nossos corações, conforme nós lemos na Tua palavra, Senhor. Nós lemos em Tua palavra. O Senhor conhece tudo. O Senhor sonda os nossos corações. O Senhor realmente tem feito maravilhas em nossas vidas. Tem mudado os nossos valores. Mas, Senhor, nesse mesmo tempo, nós temos visto tantos que aparentemente caminhavam firmes e começaram a se afastar, a se desviar e a pregar até coisas falsas, coisas erradas. Pai, ainda te peço então, mais uma vez, por um avivamento, um despertar, pessoas realmente começando a fazer discipulado, porque isso tem pessoas que me perguntam o que é discipulado, não sabem. E é uma ordem. Deus, aproveito para renovar o meu pedido com respeito àqueles irmãos e irmãs que estão doentes, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão passando por dificuldades e problemas. Lembro do filhinho do Marcos, Senhor, que tu possas estar agindo ali e que ele possa ser recuperado por completo. Entrego, Senhor, cada servo, cada serva que esteve aqui conosco, e que o Senhor e somente o Senhor possa ser honrado. Seja comigo agora, Senhor, que vou estar ali falando com os jovens e discutindo também situações tão difíceis para os nossos dias. O jovem e o quarto se trancam, se refugiam ali, as suas comunicações são online, aos poucos estão se isolando. Essa é a geração que nós estamos vendo e que serão os futuros líderes do país, os futuros líderes de igrejas. Meu Deus, desperta, Senhor, desperta. Desperta os teus servos, desperta as tuas servas, quebranta os seus corações. Que haja realmente um avivamento genuíno. E amanhã também, Senhor, quando eu estiver pregando, Pai, lá em Campinas, na igreja chinesa, que também haja realmente o mover do teu Espírito ali. Porque isso eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus realmente
abençoe a cada um de vocês e que vocês possam estar aí orando e intercedendo por nós, tá bem? Nós temos realmente assim uma alegria muito grande de falar com vocês. Olá, Henrique, tudo bem, meu querido? Xiliu, Nihauma, obrigado aí por vocês estarem com a gente. E assim que terminar, hoje não vai dar porque eu vou sair, já vou pregar, mas assim que puder eu já coloco lá no YouTube para quem chegou atrasado, tá bem? Ok, fique na paz do Senhor e que tudo realmente seja para a honra e glória do Deus vivo. Já estou terminando aqui desse lado e já vou terminar aqui também, tá bem? Que Deus os abençoe e fiquem realmente na paz do Deus vivo.